Inflamação na coluna vertebral. Hoje eu vou falar para vocês sobre quais são os principais sintomas e quais são as principais causas que levam a ocorrer uma inflamação da coluna vertebral. E se você ainda não está inscrito no canal do Dr. Ricardo Miranda, corre lá e já clica no inscrever-se, aproveita e já deixa um like nesse conteúdo, tá ok? Então, para poder falar sobre inflamação na coluna, a primeira questão é vocês entenderem o que é a inflamação. E isso é uma resposta benéfica. A inflamação é uma resposta normal do nosso organismo quando acontece alguma lesão dos tecidos ou quando acontece algum processo de infecção, algum micro-organismo tenta invadir o nosso organismo. A inflamação, ela vai nos proteger e vai nos defender. Só para vocês entenderem, quando algum tipo de bactéria presente na corrente circulatória ou nas vias urinárias tenta entrar dentro de uma vértebra, dentro de um corpo vertebral, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, né? Então aqui tem um monte de vasos, um monte de veias na frente da vértebra, ao redor da coluna, próximo dos discos, e uma bactéria circulando, isso aqui tenta entrar dentro de um corpo vertebral e tenta se instalar, podendo gerar uma osteomielite. É justamente a nossa defesa, a nossa inflamação que vai lá e vai enviar uma célula chamada macrófago, que vai poder abraçar esse micro-organismo, essa bactéria, e vai evitar que aconteça uma infecção, né? Então esse é um exemplo importante. Um outro, quando uma pessoa, um paciente cai, por exemplo, sofre uma lesão e aí volta para o disco, né? O nosso amortecedor da coluna sofre um impacto, ocorre uma lesão no tecido. Quem vai propiciar a cicatrização desse tecido é a nossa resposta inflamatória. Vai enviar uma célula lá, a célula mesenquimal tecidual. Então a inflamação, ela é benéfica e ela é importante para o nosso organismo. E aí entra um grande problema. Algumas pessoas, alguns pacientes usam muitos anti-inflamatórios, usam injeções, diprospan, beta-30. Não que os medicamentos, as injeções sejam ruins, mas quando são usados demais, em grande quantidade, eles acabam segurando, acabam freando a nossa resposta inflamatória, que até certo ponto ela é benéfica. Então, por exemplo, quem usa muito anti-inflamatório, muita injeção, pode favorecer que uma bactéria presente no nosso organismo, isso é normal, ela se instale dentro de uma vértebra. Onde a resposta inflamatória está abolida. Então tome cuidado com o uso de medicamentos de anti-inflamatórios em grandes quantidades. Se a dor está muito presente, é porque o paciente precisa passar por uma avaliação e ter um diagnóstico correto para realizar o tratamento do problema e não ficar usando muitos anti-inflamatórios. Então agora que a gente já entendeu o que é a importância de uma inflamação, vamos para o segundo ponto, que são os sintomas e depois as causas, tá ok? E não esquece de dar um like aí nesse vídeo. Se você está gostando do conteúdo, dessa informação, dá um like, dá um joinha aí para o nosso vídeo, tá ok? Sintomas. Então a gente sabe que a palavra inflamação vem do latim e significa inflammation, né? E isso quer dizer em fogo, né? Significa uma região que está em calor, em chamas, é inflammation. Então, existem 5 sinais cardinais que definem uma inflamação, que são eles: dor, calor, rubor, edema e perda da função. Então, a dor é o principal sinal de que pode estar acontecendo uma inflamação, né? Se a dor está sendo persistente, se a dor está fazendo tomar medicamentos, se a dor está mais incômoda por um tempo maior, essa dor pode ser um sintoma de inflamação. O calor, que é o aumento da temperatura local, pode ser percebido ao toque, né? E o calor também é um sinal de que pode estar acontecendo uma inflamação na coluna. O rubor, que é o vermelho, tem alguns pacientes que fica até vermelho, um pouco mais hiperemiada a pele, também é um sinal. O edema, que é um aumento de volume, às vezes algum trauma, algum espasmo da musculatura, faz um aparecimento de edema, e isso também é um sinal que pode estar acontecendo uma inflamação. E por último, a perda da função. Se a pessoa não está conseguindo andar direito, diminuiu a mobilidade, não consegue alcançar os pés, não consegue caminhar normalmente, está ocorrendo uma perda da função, e isso tudo são sinais de que pode estar acontecendo uma inflamação. E as principais causas para uma inflamação, eu vou colocar aqui as 5 principais que eu vejo no dia a dia do consultório e que podem estar levando a ter a inflamação. A primeira delas, disparada, chama-se hérnia de disco, ou seja, uma lesão no tecido, uma ruptura das fibras do disco vertebral
pode levar a uma hérnia e isso vai acabar fazendo com que o organismo leve uma inflamação para tentar cicatrizar o disco. E realmente, as pessoas que saram da hérnia de disco com tratamento conservador, fisioterapia, é porque tiveram uma resposta inflamatória equilibrada, adequada, que sim, pode causar dor, mas também leva ao reparo do tecido do disco, tá? Segundo, fratura vertebral. Tem pessoas que sofrem quedas e podem sofrer uma fratura, uma vértebra quebrada, ocasiona uma lesão do tecido, ocasiona inflamação e ocasiona dor. Então, é um processo que também pode acontecer. Discopatia, o desgaste dos discos vertebrais, quando está mais acentuado, leva uma discopatia moderada ou avançada. Isso leva uma inflamação dos platôs vertebrais, chamado sinal de Modic na ressonância. A gente consegue ver as manchas. Então, é uma terceira causa para acontecer a inflamação. Quarta causa, infecções, né? A osteomielite, que eu dei o exemplo no começo do vídeo, ou a espondilodicite, que é uma infecção por bactéria dentro do disco, também são causas de inflamação. E por último, artrose das facetas lombares, uma região posterior da coluna que pode inflamar devido à artrose, pode ocorrer um acúmulo de líquido nas facetas e desencadear bastante dor limitante, tá ok? Então, pessoal, fique atento aos sinais e sintomas da inflamação na coluna vertebral e evite tomar muitos medicamentos, pois isso pode mascarar essa grande ferramenta que o nosso corpo tem, chamada inflamação. Tá ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.